presidente da OAB-RJ, o Adir Damos. O Brasil está imerso nesse momento numa discussão jurídica. Eu queria aproveitar a presença aqui do doutor Adir Damos para comentar. É a respeito da cassação do mandato de deputados que foram condenados no chamado mensalão. O Supremo Tribunal Federal julgou, está tomando para si, digamos, a competência de cassar os deputados que foram condenados anteriormente. Há um empate, 4-4, amanhã, segunda-feira, deveremos ter o voto de desempate do ministro Celso Mello. Ou seja, além do empate entre os ministros do Supremo, há uma colisão frontal de posições entre a classe política e a classe jurídica do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marco Maia, já disse claramente que não cumprirá a decisão do Supremo, porque o artigo 55 da Constituição, segundo ele, é claro, é competência da Câmara cassar eventualmente o mandato de um parlamentar. Somente o poder emanado do povo pode cassar um mandato que foi resultado também da vontade popular. Qual é a sua opinião a respeito disso, doutor Adir? Olha, você vê que mesmo o Supremo está dividido em relação a isso. São 4 votos a favor, 4 contra. Eu, particularmente, não tenho dúvida, a competência da Câmara dos Deputados. Isso emerge da norma constitucional e tem um sentido. O Supremo Tribunal Federal, aliás, o Poder Judiciário, embora todos os poderes emanem do povo, mas o Poder Judiciário emana do povo de uma forma diferente, ele não é eleito. Eleitos são o presidente da República e os membros do Congresso Nacional, os deputados e senadores. A estes compete nos casos em que a lei ou a Constituição prevêem, cassar o mandato dos seus pares. Então, efetivamente, se o Supremo Tribunal Federal desempatar, os seus membros desempatarem essa questão, no sentido de que cabe ao Supremo determinar a cassação, no caso da ação penal 470, nós estaremos entrando numa perigosa crise institucional de invasão da competência por parte do Poder Judiciário, através da sua Corte Suprema. Eu não acho isso perigoso do ponto de vista extremamente perigoso. Né? E particularmente, acho que isso remete a outras questões decorrentes do julgamento da ação penal 470, o Supremo Tribunal Federal, acho que seus membros têm que fazer uma profunda reflexão contra o seu papel constitucional. Os ministros do Supremo não são guias da nação, não são guias espirituais da nação. São magistrados que devem julgar processos de acordo com a prova dos autos, e um julgamento como esse não pode gerar celebridades do ponto de vista, é a celebridade do momento, porque julgou, porque condenou. O outro é o vilão, porque absolveu. Isso é um absurdo. Um juiz, ele deve manter a sua discrição e deve julgar de acordo tão somente com a sua consciência e com a prova dos autos, e não de acordo com pressões daquele ou daquele setor. Isso está me preocupando profundamente a partir do que vem acontecendo com o julgamento da ação penal 470. É óbvio que um parlamentar encarcerado não pode exercer o mandato para qual foi eleito. Mas caberá à Câmara cassar esse mandato. Quer dizer, é óbvio que há uma incompatibilidade entre uma situação e outra, mas o fato em si, quer dizer, a cassação em si, deverá ser feita pela Câmara e não pelo Supremo. Concorda, deputado Robson Leite? Exato, porque eu estou muito feliz no que ele colocou e a minha preocupação está pelo seguinte: qual foi a última vez em que nós tivemos uma situação em que o Poder Judiciário cassou o mandato? Foi o AI-5. Isso é um elemento que abre um precedente preocupante. O Constituinte, quando cria esse dispositivo constitucional, é interessante de repente pegar as notas taquigráficas da sessão da Câmara Federal e você vê que o que motivou a eles foi exatamente o zelo pela democracia, o zelo por uma institucionalidade importante para que a gente possa, não é esse caso, mas que amanhã não haja nenhuma ameaça à democracia do país.
não haja ameaça de uma invasão de um novo ato institucional, de uma nova ditadura, o que seja. Então a gente precisa amadurecer as instituições de forma, claro, vão ser condenados, mas cabe à Câmara, até porque você teve um debate na época da Assembleia Nacional Constituinte que diz exatamente isso. Então, se a gente deixar aqui, um poder pode chegar e tirar um deputado às vésperas de uma votação importante porque interessa para o governo, por exemplo. Isso é um dado, é um fato. Então, é claro que cabe à Câmara, enfim, com relação à condenação, decidir com se caça ou não o mandato daquele parlamentar. Isso, para mim, também está muito claro. Deputado Robson Leite, o PT vive também um momento de expectativa, de apreensão. O seu principal líder, o ex-presidente Lula, foi alvo de um ataque, de uma acusação que partiu do empresário Marcos Valério, condenado a 39 anos de prisão por conta do seu envolvimento no caso Mensalão, e fez acusações sérias envolvendo o presidente Lula. Como é que o partido, o senhor como membro do partido, um elemento ativo do partido no Rio, como é que o senhor recebe isso? Que tipo de avaliação o senhor faz a essa altura desse ataque político à figura máxima do PT, que é o ex-presidente Lula? Primeiro que me chama a atenção é que o Marcos Valério não falou isso quando tinha delação premiada. Vim falar agora. Não tinha oportunidade de fazer as acusações, traz um fato novo depois da condenação. Quer dizer, as coisas não se encaixam, na minha opinião, pelo menos. Mas isso, de certa forma, é um atenuante, porque Marcos Valério, então, quando disse isso, não está buscando apenas a delação premiada, ele está apenas querendo aclarar, se ele não tem um objetivo, não tem uma contrapartida ao tomar essa atitude, então ele fez apenas para esclarecer o que aconteceu, seria isso ou não? Não, eu acho que é puro revanchismo. Eu acho que, evidentemente, não há um elemento concreto que ele possa trazer, porque se houvesse, ele teria trazido no momento em que isso poderia beneficiá-lo. Isso, para mim, é um ponto muito claro. Esse assunto do mensalão foi amplamente debatido dentro do Partido dos Trabalhadores. Foi amplamente debatido, passamos por 4 processos de eleições internas. Não é verdade quando dizem, mas o PT nunca fez uma autocrítica. Fez sim, fez várias. Em 2005, no processo de eleição direto do partido, um grupo se organizou sob a liderança do ministro Tarcísio com um nome, que existe até hoje, Mensagem ao Partido. E um grupo que fazia autocrítica com relação a determinadas práticas específicas daquelas, nós não podíamos reproduzir o que quem governava o país até então fazia, tínhamos que fazer diferente. Esse foi o mote. E essa discussão, esse debate, nós expulsamos pessoas envolvidas na época, fizemos o nosso processo interno de avaliação, e o partido fez a sua autocrítica e, evidentemente, que avançou nesse sentido. Agora, claro, o Supremo tem o seu papel, enfim, faz o seu julgamento e cabe ao Judiciário cumprir o que tem que fazer. O Adir, o presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, disse que essa denúncia deve ser investigada. O senhor concorda? O senhor acha que realmente deve ser investigado a fundo o que disse Marcos Valério? Ou o senhor acha que foi como disse o deputado Robson Leite, foi apenas uma forma que ele teve de tentar buscar reagir, digamos, ao que foi colocado contra ele? Olha, até agora não emergiram no noticiário elementos que justificassem agora uma investigação sobre o ex-presidente da República. Aliás, o Brasil é um país curioso, né? Tenta derrubar um ex-presidente da República. Normalmente tenta derrubar o presidente atual, né? Mas há elementos que justifiquem isso, além da palavra do senhor Marcos Valério, há provas, há documentos, há gravações, enfim, né? Nós temos que tomar cuidado. No Brasil está se criando uma cultura de linchamento, né, em que não há presunção de inocência, há presunção de culpa, né? Basta a palavra de alguém acusando, né, e dependendo desse alguém acusado, automaticamente já se considera culpado, né? Eu espero que essa cultura ela seja passageira aqui no Brasil, né? Nós temos aqui situações, né, em que um determinado cidadão, no caso um antigo e eminente jornalista, mata a mulher a tiros, né? E isso é filmado ao vivo e em cores, né? E esse cidadão ele vai escapar da prisão, né? Então, um homicídio aqui tem um valor menor do que outros bens de vida. A vida humana tem um valor menor do que outros bens, né, da vida. Então, isso é muito complicado. Então, obviamente, se há elementos
que desafiem uma investigação acerca da conduta do ex-presidente Lula, a democracia exige que se abra investigação. Mas até agora o que nós estamos vendo é o escândalo, né? É o escândalo cercando o depoimento de um cidadão que não merece tanta credibilidade assim como é o senhor Marcos Valério. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto pela rede CNT de televisão.